assim, alguns entendimentos. E antes eu ficava assim preocupado em anotar, para não esquecer, né? Mas hoje eu faço assim, sempre prova. Eu digo, vem assim, na hora que eu saí ali, né? Chamei o Veri para cantar, eu fui ali, lá, limpar meu óculos, botei uma claridade, ficou a mancha. Aí eu estava ali, aí veio assim na minha mente, né? Eu me lembrando, aí eu também não anotei nada. Aí eu vim bem ali, eu me lembrei de novo ali, quando eu fui ajeitar ali o ventilador. Aí já tinha esquecido de novo, por causa dessa história aqui dos likes, dos coisas aí. Agora, quando eu abri a Bíblia aqui, eu me lembrei de novo. Eu me lembrei assim que a Veri passou muito tempo sem cantar, ó, depois que ela veio para cá. E eu às vezes dava vontade, mas orava, eu não sentia de dar oportunidade para ela. Né? E ela ficava ali, eu digo, meu Deus do céu, às vezes eu ficava preocupado, digo, porque Veri veio de lá como cantora, né? Cantora lá, até nos cartazes Veri aparecia lá, né? Veri Marques, aí missionário Jonathan. E eu não sentia de dar oportunidade para nenhum assim, né? E eu ficava, mas o cara assim, digo, meu Deus, será que eles vão resistir? Mas se não resistir, não resistir. Né? E aí eu vendo ela cena cantando, eu me lembrei disso, né? Que muitas vezes, aí me lembrei de outra coisa. Assim, como às vezes, irmão, Deus prova a gente. Às vezes, não, muitas vezes, né? Que o objetivo do Senhor é nos treinar para Ele, para a obra dEle. Eu me lembro que uma vez ela sentiu no coração de ofertar uma ceia, um banquete aqui. E ela ofertou essa ceia aqui. Ela, mas Jonathan, né? Foi um banquetezão respeitado, meu amigo. E era ceia, Santa Ceia. Ainda está isso aberto. Alguém quiser oferecer, viu, ofertar de vez em quando, de culto de ceia. Pastor, eu quero ofertar aqui. Não é aquela coisa, não, viu? Suas posses. Sentiu no coração. E aí ela, na hora de servir, de ministrar, eu não senti também de chamar eles dois para, que às vezes eu, né? Eu fui até cobrado. Teve até gente que disse, pastor, mas era para ser a eles para servir, né? Mas eu não senti na hora. Aí eu não sei se murmuraram para lá, mas eu não soube não, né? Não sei se murmuravam, né? Então, é assim que Deus treina a gente, de várias formas, né? O Senhor, ele permite coisas na nossa vida para nos levar a reflexões, para a gente cair em si a realidades que, de outra maneira, nós não perceberíamos em nós. Nós falamos aqui ontem à tarde a continuação de um assunto que a gente ficou aqui na consagração de domingo à tarde. Lá em 1 Coríntios 3, quando fala das obras, dos materiais que todos os crentes, os cristãos estão usando na construção da casa espiritual, né? Da obra que nós estamos fazendo. Quais são lá que eles dizem, né? Paulo diz que ele lançou como sábio construtor, lançou o fundamento, que é Cristo, não pode ter outro fundamento, e sobre esse fundamento, aí é cada um que vai decidir como ele vai construir a casa, né? Como ele vai apresentar o seu trabalho a Deus, como ele vai trabalhar para o Senhor, fazer a obra de Deus na terra. Então ele fala de vários materiais, fazendo uma comparação, uma analogia, usando figuras. Então ele diz que alguns, a obra é ouro, né? Outros, prata, né? Outros, pedras preciosas. Outros, madeira. Outros, palha, ou feno, parece que feno. E o último, palha, né? Então ele diz, essas obras são as obras que os cristãos estão fazendo para Deus. São as qualidades dos materiais do que você está apresentando a Deus, sua vida, sua obra, seu ministério, seu chamado. Então ele diz que o dia, a revelação do Senhor, o dia de Cristo, o tribunal de Cristo, o dia que a igreja vai ser presenteada, galardoada, recompensada pelas suas obras, esse dia vai ser trazido à luz tudo em detalhe o que eu fiz, você fez.
Nada vai ficar oculto, né? Mas ele diz, vírgula, e depois... Porque está sendo revelada pelo fogo. Então Paulo acrescenta que antes daquele dia, que é o dia da igreja, do galardão da igreja, antes disso, o fogo está revelando a obra de cada um. Prova-me. As provas vêm, os testes vêm, as tentações vêm, os embates, combates, debates, afrontas vêm para revelar a obra de cada um. E aí Deus não está revelando para envergonhar, para condenar, não, que condena é o diabo. Né? Agora no último dia, sim, haverá o juízo do grande trono branco. Aí sim o juiz vai exercer, né, a sua autoridade de juiz naquele dia e vai absorver alguns e sentenciar outros para a morte eterna, como está escrito isso na Bíblia. Hoje não. Hoje ele revela para trazer para nós, trazer, vamos dizer assim, clareza, nos mostrar, nos revelar como eu estou caminhando diante de Deus. Como está sendo o material que eu estou utilizando para fazer a obra. E que tipo de material, se é ouro, se é prata, se é pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então eu estou encaixado dentro de uma delas, você também. Está lá em 1 Coríntios 3, nós lemos ontem, né? Então, Deus jamais ia querer nos apanhar de surpresa naquele dia. Olha aí, ó, a tua obra era feno, era um capim, e tu achava que era alguma coisa. Então jamais Deus vai querer nos apanhar de surpresa. Então por isso ele já vai permitindo que a gente, pelo fogo, quer dizer, situações que vão acontecendo na nossa vida, para mostrar como está sendo nossa obra diante de Deus. Que material estou utilizando diante de Deus na minha construção espiritual, no meu trabalho espiritual, na minha vida, na minha caminhada. Então ele não quer apanhar a gente de surpresa, ele quer que a gente saiba para quê. Falamos ontem aqui, não dá para falar tudo, né? Que a gente melhore esse material. Meu Deus, aqui meu material está uma palha. Eu não posso, qualquer provazinha eu já chuto o pau da barraca, me desvio, largo tudo, desisto de tudo, palha, ou feno. Aí outros dizem, não, até que eu suporto um pouquinho, mas quando o fogo aumenta, vai embora. Né? Vira tudo cinza, madeira, isso eu tenho que melhorar. Então Deus vai permitindo para a gente o quê? Melhorar. Deus permite situações e outras ele também provoca, porque a Bíblia diz que ele prova. Está escrito ou não está? Que Deus prova. Ele não tenta ninguém, mas ele prova. Está escrito isso, né? Então o tempo todo Deus faz isso, e é o tempo todo. Por isso que às vezes alguém não entende e diz assim, meu Deus, porque eu sou provado, é tanta luta, é tanta... Quem mais deseja aperfeiçoar seu caminho diante de Deus, seu material, sua obra, mais será provocado pelo Senhor para que haja o aperfeiçoamento, melhoramento. O material empregado seja modificado por você mesmo, por mim mesmo. Porque isso é uma decisão minha. Deus apenas mostra. Deus apenas vai dizer, Filipe, tu está desse jeito. E aí, vai querer continuar? Vai piorar ou vai querer melhorar? Você está entendendo? Rafael, tu está assim. E aí? Você está entendendo? Por isso que o trabalho do Senhor é pregue, ensine. Porque essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade da decisão que nós vamos tomar é nossa. Agora, se eu estiver sendo mantido em engano, não sei o que está acontecendo comigo, aí fica difícil eu ser cobrado, porque eu não sabia. Então, por isso que Deus permite a gente situações para a gente saber. Amém? E são muitas situações. Em casa, na igreja, na rua, no trânsito, no trabalho, na saúde, financeiramente, emocionalmente. Em todas as áreas, Deus vai permitir, ou Ele mesmo vai tocar, mexer lá, para ver a nossa reação. E revelar para nós mesmos. Isso eu já estou falando aqui. Ontem até o Pedro estava falando um pouco lá na rua.
falando, né, de muitas coisas que acontecem com as pessoas pregando no culto. Foi uma bênção lá, o culto, né? E se eu tivesse desviado, eu teria me reconciliado naquele culto, né? A bênção, né? E os louvores, e a gente percebe que não é uma multidão que vem aceitar Jesus, mas a gente percebe o efeito, né? Porque ó, uma pessoa lá, um casal, não foi? Se reconciliou, não foi? Ou era só um que estava se reconciliando? Só um, mas tinha dois lá, né? E eu vi quando uma senhora chegou, o Pedro estava pregando, e uma senhora chegou, e ela ficou assim, a uns 10 metros assim, e ficou olhando, nem disfarçou. Ficou assim numa grade que tem lá da quadra, que são 2 quadras, e ela ficava olhando, ouvindo a mensagem, né? E é isso. E ontem ele falou um pouco disso. Eu digo, pá, o jovem está aprendendo, né? Amém? Então vamos ler aqui 2 textos aqui bem rápido. E Lucas 15 e depois 2 Coríntios. Eu acredito que esse texto aqui vai ser algo muito importante para nós. Por várias coisas que eu percebi, que isso aqui Deus vai falar bastante com a gente aqui. Então Lucas 16, Lucas 15, me perdoem. Lucas 15, 17. 16 e 17. Lucas 15, 16 e 17. Fala do filho pródigo, né? Eu não vou falar assim, vou falar a continuar do que eu estava falando aqui agorinha. Então, Lucas 15, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, versículo 16 e 17, diz assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Só até aí, né? O outro texto nós vamos ler já então. Vamos ver aqui, ou melhor ler agora ou daqui a pouco, mas fique nesse aí. Aqui na Bíblia King James diz assim, o versículo 17: por causa disso ele caiu em si. Aqui diz então, caindo em si, versículo 17, olha na sua aí, como é? Só o 17, o início do 17. Então, né? Então, a minha é então. Mas aí eu estive verificando em outras versões, né? E diz, a King James diz, por causa disso, ou em razão disso. Em razão de quê? Do que acontece no 15, no 16, no versículo anterior. Ele cai em si em razão de quê? Do que acontece no versículo anterior. Que é o quê? Versículo anterior. Quando ele desejava se alimentar das comidas, das alfarrobas, da comida dos porcos. Mas nem isso alguém dava para ele. Faltou até comida de porco na vida dele. Então, em razão disso, isso provoca uma situação nele. Você entende? Amém? Isso que acontece na vida dele provoca uma reação dele. Qual é a reação dele? Cair em si. É como se ele tivesse embriagado. É como se ele ainda tivesse ainda ensoberbecido. É como se ele ainda tivesse ainda com algum tipo de bloqueio que não permitia ele ver a realidade de si mesmo, do que ele fez na vida, do que ele vinha fazendo, melhor dizendo. O que ele tinha feito? Quem pode dizer? O que ele tinha feito? Aqui é quem? A parábola de quem? Do filho pródigo. O que ele tinha feito? Desejo de independência, saiu de casa, pai me dá o que é meu, né? E sai, vai gastar tudo com as prostitutas, no meretrício e tanta coisa mais, né? A Bíblia que diz isso aqui. Dependendo da versão, você vai perceber as linguagens, né? Tudo aquilo ele está fazendo sem uma análise mais profunda da vida dele, sem um exame da vida dele. Ele está fazendo por impulsos.
Ele está fazendo por vontades, pensamentos que vieram nele, mas não de analisar a si mesmo, ele não se examina. Agora, enquanto está dando certo, enquanto está tudo ok, ele não acorda, ele não se examina, mesmo perdendo, mesmo se deteriorando. Talvez, se alguém tivesse dando a comida de porco para ele, talvez ele ainda assim ficaria lá no chiqueiro. Talvez lá não era chamado chiqueiro, né? Chiqueiro é aqui para Mirador. Cantanhede, lá também chama Pirapema, chiqueiro de porco, né? Então, talvez se alguém estivesse dizendo, olha aí, que eu não sei o nome dele, né? Olha aí talvez ele ainda não cairia em si. Mas quando agora lhe é negado, até a comida de porco, e agora ele vai morrer de fome, que ele não tem o que comer, agora a Bíblia vai dizer no versículo 17, o quê? Por causa disso, então, vírgula, caindo em si, o que ele faz? Se lembra. É vindo à memória. O que ele vai se lembrar? De quê? Da casa do pai, de onde ele nunca deveria ter saído. Caindo em si, disse. E tem uma versão que diz assim, ó, disse consigo mesmo. Tem uma versão que fala, baixou um pouco aqui. Tem uma versão que diz que ele caindo em si, disse consigo mesmo. Ou seja, foi uma reflexão que brotou nele. Foi uma reflexão que fluiu, que saiu, ou que veio em razão da situação que ele está passando. E ele se lembra, quantos trabalhadores meu pai tem e come à vontade, olha o texto, versículo 17, com fartura, comem pão com fartura, não era alfarroba, judeu nem criava porco, né, para ter a comida de porco. Aí ele vai dizer, ó, versículo, a metade lá, e eu aqui morro de fome, ele estava morrendo de fome mesmo. Aí ele vai, ó, aí ele vai tomar uma atitude, ainda pensando consigo, levantar-me-ei, versículo 18, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu, contra ti, e tal, já não sou digno de ser chamado filho, me recebe como um seu escravo e tal, né? E tudo vai brotar coisas excelentes nele. Lá perto do chiqueiro de porco, sujo, já sem nada, vai brotar virtudes excelentes nele. Qual é? De se humilhar, de voltar, de reconhecer a casa do pai, que ele nunca deveria ter saído de lá. Vai reconhecer coisas tremendas nele. Comportamento que o pai se alegra. O pai fica alegre demais com ele, que manda matar o bezerro, o melhor bezerro que tinha lá, criado e preparado para ocasiões especiais. A coisa foi tão grande, o banquete, a alegria era tão grande que o irmão enciumou, por causa das virtudes que brotam diante daquela situação, que o levou a uma reflexão profunda, que de outra forma ele não chegaria lá. Agora, não é vontade de Deus nos levar a chiqueiro de porco, ainda que ele se agrade de quem está lá, ou foi para lá e reconheceu, como o pai que o recebe. Detalhe, o pai não foi buscar ele. Aqui diz que o pai foi buscar, porque o pai esperava ele reconhecer, porque ele precisava reconhecer, isso era uma atitude dele, não do pai. Você entende? Se o pai o alimentasse lá, irmão, olha para cá, já viu se ele estivesse lá, naquela situação, e quando começou a perder os recursos, e começa agora a comer comida de péssima qualidade, vai diminuindo, quando ele chega, se o pai começa a mandar alimento para ele, o que aconteceria? Ele não acordaria. O pai celestial acompanha, e é por isso que ele permite a gente ir em situações, porque Deus não quer só socorrer a gente em situações assim, Ele quer muito mais do que nos socorrer de determinadas situações. Ele quer nos acordar para realidades que a gente ainda não acordou.
Porque se ele tirar a gente de lá, a gente sai do mesmo jeito. Vai tropeçar em outra situação. Ele socorre a gente naquela, tira ele de comer alfarroba de porco, mas o orgulho continua. Não quebrou a barreira do orgulho, não reconheceu, não aprendeu a tomar decisões, não veio maturidade nele. Então o pai permite, não vai buscar, até ele perceber ele mesmo que eu vou morrer. Eu estou morrendo e vou morrer se eu não tomar uma decisão. Se eu não agir, acabar com esse mimo, acabar com essa história e cair em si. É eu e Deus, sou eu e Deus. Trazendo aqui, nós temos que acabar com essas coisas em nós. Temos que ser maduros. Quando você pensa assim, o irmão não me ajudou nessa situação, é porque você já tem maturidade para entender que você pode sair dela sem ajuda. Porque aconteceu isso? Porque você já tem um discernimento, então age. Você está entendendo? Está passando uma luta, não me visitou. Então você já sabe que você já tem discernimento que pode sair de lá, se você tem essa compreensão. Porque quando Deus começa a me levantar, quando Deus começa a operar, o diabo se levanta e tal. Então você já sabe o que está acontecendo. Agora é hora de agir, de se preparar. E não murmurar. Você está entendendo? Amém? Dá para dar glória a Deus? Então aqui, o pai permite ele cair em situações, porque Deus quer produzir. Irmão, o mundo e essa teoria, essa teologia da prosperidade, ela evita, ela mascara, ela bloqueia, ela sei lá, e aí use os verbos, o essencial da vida. Ela bota ela tira o foco do crente, que o viver, e mostra para o crente, para o cristão, que o viver bem, o estar bem diante de Deus e dos homens, é ele estar farto. É ele estar, vamos dizer assim, bem empregado, tem dinheiro, tem uma casa, não está faltando nada. Para essa doutrina é até pecado quem não está assim. Começa a derrota dessa doutrina com a atitude de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Deixou as riquezas da sua glória para vir a essa terra, desceu escadarias que é difícil o homem descer, se humilhou, assumindo a forma de homem. Na forma de homem, se humilhou para ser um homem humilhado. Não era um grande aos olhos dos homens, não era reconhecido dos seus patrícios, dos seus irmãos até. E desceu mais ainda para morrer e morrer de cruz, que era a morte mais vergonhosa, para nos dar o maior dos tesouros, que é essa transformação interior. Por isso que Paulo diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, porque o reino de Deus é virtude do Espírito Santo em nós, é transformação, é polimento, é purificação, é nos voltar à imagem de Cristo que o diabo deturpou, inserindo o veneno do pecado na raça humana. Esse é o objetivo maior. Quanto mais Israel melhorava financeiramente, eu não estou dizendo aqui que é pecado ser rico, porque é possível também ter dinheiro e ser um Jó da vida, um Davi. É possível, mas não é o foco de Deus. O foco do Senhor é esse aqui, ó. É você, eu e nós cairmos em si para realidades que nós estamos embriagados. O mundo nos embriagou, a vida nos mascarou, a escola, a educação dos pais, tradição dos pais, escola, o mundo, a mente do mundo, o sistema mundano, e inseriu verdades em nós, ideias em nós que precisam ser quebradas, arrancadas, e nós precisamos cair em si e refletir.
E aí, eu vou ficar o tempo todo voltando. E aí, esse homem agora, o pai está alegre demais com ele, ó. E ele não tem nada. O que ele tem? O filho pródigo, o que ele tem aqui? O que ele tem? Olha a alegria que o pai recebe ele. Manda buscar um anel, sandália nova, veste ele e festa. Imagina. E tem outra que eu não sei se vocês sabem. Ainda tinha dança. Uma vez um pastor me perguntou sobre dança no Novo Testamento. Eu digo, está aqui o filho pródigo. E eles estavam lá dançando. Qual é o versículo? Me ajude aí, mais rápido. Para a gente ir mais rápido. 25, já disseram ali, ó, o filho mais velho estivera. E quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Porque dança aqui não é dança sensual se rebolando, se requebrando, expondo o corpo. Era dança de alegria, era pulo, salto. Era manifestação corporal da alegria de Deus na vida deles. E essa alegria Deus quer na nossa vida hoje, que a gente dance também. E está escrito no Salmo: louvai ao Senhor com dança. Não é requebra. Com palmas. Tem igreja que não pode bater palma e está escrito lá. Palmas, danças. Isso é a manifestação corporal de algo que vem de dentro. Mas não é requebra. Não é para aproveitar um segundinho para expor algo do corpo. Algum tipo de requebrado, mostrar que está dançando bonito, que é bonito, não. É a dança da alegria espiritual, né? A manifestação. Então esse jovem é recebido com essa pompa toda, essa alegria toda, em quais condições? Ele poderia até agora ser restituído de todos os seus bens. Poderia, porque ele tinha gastado o que era dele. Só se o pai desse, porque o irmão aqui pela cara, o irmão não daria não. Se o pai dissesse, meu filho, agora dá uma partezinha, ora, se ele não queria dar nem o bezerro cevado, imagine dar um pedacinho de terra para o irmão, para algum pedacinho de terra, alguma riqueza. Claro que ele não ia querer dar, né? Mas ele poderia até não ser restituído dos seus bens. Mas havia algo nele que estava alegrando o pai. E tudo começou quando ele cai em si. Tudo começou quando ele se autoanalisa, quando ele se examina. Porque essa situação do filho pródigo, isso é a minha e a tua vida, não da fazenda. Que a Joane aqui tem uma fazenda, tem gado, né? As vacas da Joane estão tudo gordinhas lá no interior, né? Está entendendo? Não é. O Birajara vendeu a dele. Já não é a situação mais dele também, né? Nem a minha. Não sei se tem outra aqui, ó. O irmão Divaldo tem. Mas o irmão Divaldo agora fez um negócio, comprou agora, foi um tratorzão de esteira. Tratorzão lá, né? Mas Deus vai dar os gados de volta, para ele abençoar a igreja, né? Profetizar também que Deus vai dar pro Birajara os gados de volta. Não vai ser 11 não, vai ser 1011. Amém? Então não é da fazenda. Não é da fazenda, não é assim diretamente. Mas nós estamos o tempo todo nisso aqui. Estamos o tempo todo tomando decisões como esse filho pródigo. Que decisões? Porque nós pegamos pancadas. O inimigo está o tempo todo investindo contra nós. E ele se utiliza dessa carne nossa que é muito fraca. Jesus foi que disse, a carne é... O mundo jaz no maligno, contaminado. Essas três forças malignas, a força da carne e o mundo, elas somam contra nós. E por vezes nos tiram da direção. E nós estamos andando como um filho pródigo. Só que Deus não quer que a gente chegue lá no chiqueiro de porco. Deus não quer ver a gente chegar lá no chiqueiro de porco. Claro que não. Alguns chegam. Mas Deus não quer isso para nós. Eu estava outro dia lá em casa, acho que Joane estava lá conversando, lá, Joane, Michele, estava um grupo lá. E eu estava meditando no espinho na carne, né? Irmão, me dá o meu... Joane, eu pedi para carregar. Eu estava meditando no espinho que eu preguei lá em Santa Luzia, sobre o espinho na carne. Mas eu não falei por esse lado, porque a palavra é viva, ela fala de várias formas. E eu fiquei analisando, irmão.
Se você ler, que eu anotei alguns versículos aqui, se você ler o texto, você lê 2 Coríntios 12, 6, você vai ver Paulo começa dizendo assim: eu conheço um homem que há 14 anos foi levado até o terceiro céu, o paraíso. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Mas esse homem foi levado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir, falar. E por causa, ou para que eu não me exaltasse, por causa dessas excelentes revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, ou tem uma versão que não diz espinho na carne, vírgula, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu estava analisando isso aí, que em nenhum momento Paulo vai dizer que Deus disse para ele que aquilo era um espinho na carne para ele não se ensoberbecer. O que é que Jesus diz para ele naquele texto? Se você pegar do versículo 1 até quando ele termina, lá pelo versículo 10 ou 12, que ele termina a falar do espinho, aí ele muda um pouco de assunto, você vai ver que Jesus só fala uma coisa para ele. 3 vezes Paulo diz assim: por causa desse espinho, 3 vezes eu fui até o Senhor em oração, pedi para ele tirar de mim. E ele respondeu, Jesus disse o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus não vai dizer, isso aí é um espinho na carne, Paulo, que aí para ti não te soberbecer, isso aí é isso, aquilo outro, isso é para ti não... Não, Jesus só diz, a minha graça te basta, e porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Jesus respondeu isso para ele, veio um discernimento nele, ele se examina. Espera aí, Deus está me dando algo que não é comum dar a qualquer um. O Senhor está me levando a profundezas. Então ele planta em mim algo para eu não me exaltar. Essa dor que eu passo, essa situação que ele não revela, isso que eu estou passando, isso não é maldição. É claro que ela vem como um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Mas só que isso não tem nada a ver com o diabo. Por que não tem nada a ver com o diabo isso aqui? Apesar dele usar essa expressão, mensageiro de Satanás, não tem nada a ver com o diabo. Por quê? Porque qual era o interesse do diabo de manter o Paulo em humildade? Qual era o interesse de Paulo viver humilde diante de Deus? O interesse do diabo era colocar o quê em Paulo? Soberba, fazer ele se exaltar, se soberbecer. Quando ele diz mensageiro de Satanás, ele está dizendo assim, o que eu passo é como se o Satanás estivesse dando esbofeteado em mim, pá, 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 eu apanhando do meu inimigo o tempo todo. Mas há um propósito de Deus, qual era? Eu não me ensoberbecer. Quando eu analisei isso em casa, depois que eu preguei lá e preguei sobre outro aspecto do espinho na carne, eu percebi uma coisa em Paulo, e era por isso que terminou cantando, terminou glorificando a Deus, como foi a cantiga de Paulo, quando ele está para morrer, quando ele já vai entregar, vamos dizer assim, o ministério diante de Deus, porque ele vai partir. Qual foi? Combati o bom combate e guardei a fé. Ele não termina como um derrotado, ele começa bem, desenvolve bem e termina melhor ainda. Por quê? Porque ele tinha essa capacidade. Ele começa a perceber, é por isso que ele diz lá, ó, irmão, mantenha a fé e a boa consciência. Ele escreve para Timóteo, porque alguns rejeitando a boa consciência, naufragaram, se acabaram. Entre eles estão, aí ele cita 2 homens, Himeneu e Fileto, eram obreiros que se acabaram. Agora, irmão, olhe para cá, veja a profundidade de Paulo. Nessa situação do espinho, Paulo não murmura, ele vai orar. E ele percebe, ele se examina, ele tira um discernimento, um entendimento profundíssimo na vida dele, que aquela situação era apenas para manter ele mais perto de Deus e humilhado na presença de Deus. Era como se ele ouvisse o Senhor dizendo, Paulo, eu uso um homem quebrado, quebrantado, até entristecido, se vendo como sem nenhuma capacidade, mas humilhado na minha presença, do que eu uso ele. Eu sou capaz de usar esse, como eu vou te usar e estou te usando. Mas não uso um, todo bem, todo equilibrado, não falta nada e orgulhoso da minha presença.
Então Paulo vai tirar exames da vida dele profundíssimo. Ele consegue perceber o que está acontecendo com ele. Tem alguma ligação com o filho pródigo? Quando ele vai tirar um exame da vida dele, ele vai dizer: isso aqui está acontecendo comigo porque eu fui teimoso, eu fui que errei, eu que vacilei, eu que tenho que tomar decisões e voltar. Mas tem uns que morrem e de lá se acabam. Está pensando que todos voltam? Tem uns que não conseguem perceber. Paulo cita esse cidadão, esses dois, Himeneu, Fileto, depois ele vai falar Alexandre, Demas. Paulo cita alguns. Judas, que andou com Jesus, não voltaram. Quando Jeremias está diante de Deus, sem entender o que está acontecendo com ele, ele começa a soltar palavras que o afasta de Deus. Não é que Deus vai se afastar dele, porque está escrito que são os nossos pecados que fazem divisão entre quem? Nós e o nosso Deus. Está escrito em Isaías, lá pelo capítulo 55, por ali assim, 59. Então, quando não acontece nada, ele começa a apanhar, não vê fruto no seu ministério, não vê nem se cumprir certas coisas que ele fala. Algumas coisas se cumprem 20 anos depois que ele fala. Imagina. E ele vai diante de Deus e diz: tu me iludiste, foste mais forte do que eu. Como quem diz: eu não queria, o Senhor me venceu, eu vim, não posso casar, não posso ter uma família, meus pais me abandonaram, e meus irmãos tramam contra mim, conspiram contra mim. E ele chega a soltar tanta palavra parecida com Jó. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, maldito o dia que alguém disse: nasceu aqui um menino. Ele diz: eu sou um homem de rixa, um homem de contenda, sem nunca fazer mal para ninguém. Até parece que eu ando devendo alguém, fazendo mal para alguém. Tudo ele fala. Deus está calado ouvindo. Aí ele chega ao ápice daquela situação terrível que ele entra, e ele chega a dizer: não prego mais tua palavra, não falo mais de ti. Jeremias diz ou não diz? Ele diz. Aí sabe o que Deus diz para ele? Olha a resposta de Deus: Jeremias, se tu voltares, eu te receberei. Reconhece e volta, eu te recebo. Ao pai do filho pródigo: reconhece que eu te recebo. Ele reconheceu, voltou o pai. Se tu voltares, Jeremias, eu te recebo. Se tu apartares o precioso do vil, o que é certo, o que é errado, o que vem de mim, o que não vem, o direito do errado, se tu fizer essa separação e entender o que está acontecendo na tua vida, tu serás de novo a minha boca, o meu profeta. Senão, não tem mais jeito para ti. É preciso isso. Essa análise. E é Paulo, irmão, eu acho que quem mais escreve sobre autoexame, sobre se autoanalisar. Isso é necessário para mim e para a tua caminhada. Não tem nenhum que não erre, que não fale. De vez em quando você está bem, equilibrado, fazendo grandes coisas para Deus, mas é uma pancada tão e te tira da direção. E tu não percebe, mas está caminhando um pouquinho para ali, ó. E Deus permite. Lá vai o filho pródigo de novo. Agora Paulo diz: examina-te a ti mesmo, para te não ter que cair em si só quando tu estiver no chiqueiro. Vai te examinando. Paulo diz: se nós examinássemos a nós mesmos, não haveria necessidade de ninguém nos julgar. Eu anotei esses textos aqui, eu pedi aqui e quando eu cheguei, começou a vir agora de manhã esse texto, e eu comecei a relacionar alguns aqui, e o tema é a capacidade de se autoavaliar, de se autoanalisar, de eu perceber como eu estou diante de Deus e diante das pessoas, como eu estou andando, como eu estou vivendo. É a capacidade, não, porque isso aí é peculiar do ser humano, de se autoavaliar nos padrões dele mesmo. Ele mesmo achar que está bem, ela mesma achar que está bem, que está certo, as pessoas aqui não me entendem,
não me amam, não gostam de mim, não entenderam, e não sei o quê, e por aí vai. Mas Paulo não está dizendo de fazer esse autoexame de acordo com os padrões humanos. Ele está dizendo de fazer uma autoanálise para nós nos colocarmos diante dos padrões da palavra de Deus. E vemos como nós estamos diante de Deus, mediante a sua palavra. Diga amém, se você está entendendo. E isso, se você e eu, um dia eu disse aqui, irmão, Santo Agostinho já dizia, olha onde eu fui mexer. Santo não é o que nunca erra. Santo não é aquele que nunca peca. Isso não é santo, ele está dizendo. Ele diz, santo, na concepção dele, bíblica, santo não é o que nunca falha, nunca erra. Santo é o que está sempre se banhando, se lavando nas águas do perdão de Deus. Sempre reconhecendo, sempre entendendo. Porque está escrito que não tem nenhum homem que não erra. Está escrito, claro que nós não vamos nos basear nisso para viver errando. Nós não vamos nos basear nisso para viver praticando coisa errada. Todo mundo erra mesmo. Não é isso. Isso é abusar da misericórdia de Deus, isso é perigosíssimo. Mas é uma realidade, Tiago diz que não há varão que não tropece. Salomão diz, Davi diz, na oração, Salomão diz, não há homem que não peque, Senhor. E quando o povo pecar e orar voltado para esse lugar, a casa, se humilhar, reconhecer, perdoa esse povo. É claro que Deus faz isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos maus caminhos, não é assim? Eu ouvirei do céu, não é assim? O texto, eu sei que é a 2ª Crônica 7,14. Eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Está escrito. Não precisa nem Salomão dizer, Senhor, se o povo errar e pecar, e for levado cativo para a terra estranha, e lá se arrepender, reconhecer e orar, pedindo perdão, perdoa e traz de volta. Nem precisava ele orar assim, porque Deus já tinha dito isso. E isso é parte de Deus. De quando vê o servo arrependido e reconhece onde errou, onde fracassou, onde tropeçou e pede perdão, ele perdoa. Agora é preciso haver o quê? Reconhecimento. Autoexame. E isso aqui é para mim e para ti, que estamos numa caminhada com Deus. Que estamos querendo terminar como Paulo. Não terminar como Saul, que começou dançando no espírito e terminou na carne. Começou no espírito cheio, profetizando, termina na carne. Nós temos que terminar como Paulo e outros, que começaram bem, desenvolveram crescendo, aprendendo mais e terminaram melhor ainda. É assim que Deus quer. Mas para nós irmos por esse caminho e chegarmos lá, porque começar bem, muitos começaram. Ir bem, muitos foram. E até fizeram grandes coisas para Deus, depois se acabaram. Por quê? Porque não desenvolveram essa graça, essa virtude da autoanálise, do autoexame, de parar para ver como eu estou, como é que eu estou. Aí Paulo diz, olha, o texto diz assim, 2 Coríntios 13:5, depois você olha em casa, eu até te mando. Examinai-vos a vós mesmos. Olha o que Paulo vai dizer, porque isso ele praticava. Se realmente estáis na fé. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos. Não é para estar examinando os outros. Como eu digo no interior, os outros. É examinar a si mesmo. Para ver se vocês ainda estão na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ele continua. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Paulo coloca uma possibilidade. Será que vocês já estão reprovados? Então examinem a si mesmo. Provem-se a si mesmos. Vejam como vocês estão. Analisem as circunstâncias. Analise como é. Eu não era assim, pastor. Fulano, antigamente acontecia uma situação dessa, eu reagia diferente. Então você percebeu
alguma mudança em si, você já está se examinando, então trate de mudar, porque um abismo vai chamando outros abismos na tua vida e na minha também. Então ele vai dizer de novo, 1 Coríntios 11:31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Provérbio 14:8, um dia eu preguei aqui só sobre isso. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. A sabedoria do homem prudente, da mulher prudente, é ele, entender o seu próprio caminho. Como é que eu estou? Naquilo que eu estou bem, naquilo que eu não estou, naquilo que eu... Se não tiver isso, meu irmão, mais cedo ou mais tarde o diabo te engana. Irmão, a soberba que é peculiar, que o ser humano carrega desde quando nasce. E é preciso a obra do Calvário para expurgar isso de nós. Essa soberba que veio com o pecado, que nós já nascemos nesse pecado, por causa da raiz do pecado lá do Gênesis, lá do homem e da mulher que caíram, traz esse orgulho em si de não reconhecer, de não entender, de mascarar realidades. E o diabo produz esse engano para nos derrotar. Ele está o tempo todo tentando produzir enganos em nós para tirar força. E às vezes a gente erra e fica tudo normal. Às vezes a gente pratica, está fazendo coisa errada, está tudo normal. Está tropeçando em situações terríveis da vida e não acontece nada. Vê até um sonho bom às vezes, uma visão boa, uma profecia boa. Alguém, mas é perigoso isso, irmão. Isso não justifica. Uma vez eu preguei numa cidade, mostrando Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, porque o pior acho que foi Manassés, do reino do norte, Acabe, que tinha a esposa Jezabel. Um dia ele foi para uma guerra, Deus levantou um profeta e disse: eu vou te dar vitória. Eu não estou falando aquela que ele morreu não, antes. E o profeta profetizou para ele: eu vou te dar a vitória. Ele foi ter vitória. Não quer dizer nada que Deus estava se agradando da vida de Acabe. Apenas havia um propósito de Deus, que naquela hora Deus não queria ver o exército derrotado. Os juízes, às vezes a gente não entende o livro de Juízes, livro de Juízes, que fala dos juízes de Israel, ali não fala de caráter. A tônica do livro de Juízes é: cada um andava pelo que dava na telha, seu próprio caminho, que achava que era certo. Ali Deus levantava homens com poderes sobrenaturais para dar livramento ao povo. Mas não quer dizer que aqueles juízes eram referência de caráter e obediência a Deus, não. Olha o Sansão. Olha quem era Sansão. Cheio, como eu diz no interior, dos poderes, cheio das virtudes de Deus. Tranca Sansão dentro da cidade. Fecha as portas. Ele foi, arrancou a porta, botou nas costas, arrancou a porta da cidade. Tranca a porta da cidade. Ele arrancou a porta e foi embora com a porta. Amarra Sansão, quebrava as correntes. Com uma queixada de jumento ele matou quantos? 1000. Mas olha o caráter daquele homem. Olha o caráter dele. A tônica ali do livro de Juízes, Deus dá o livramento pela bondade dele e porque o povo clamou, mas não quer dizer que aqueles juízes eram exemplo de caráter. É aí que se explica a atitude de Jefté, naquele voto precipitado. É aí que se explica a atitude de Gideão, fazendo aquela túnica que depois adoraram ela, de Sansão e muitos outros. É perigoso a gente analisar a gente pelo que está acontecendo, perigoso. Eu sei que Deus abençoa. Como é perigoso a gente estar passando por uma luta difícil e achar que a gente está debaixo de maldição. É perigoso também. Essa autoanálise, ela vem do Espírito de Deus, mediante a sua palavra. Eu vou falar aqui, já vou concluir. Às vezes eu digo aqui, irmão, falo de deixar o passado para trás. Falo da gente que, irmão, uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim, e eu falo de perdão, eu falo de ser uma nova criatura, de aprender a se lavar mesmo, sempre sendo uma nova criatura. Aí quando termina o culto, eu digo, irmão, agora abraço 7 irmãos aí,
e vai para sua casa. Tem gente que vai-se embora zangadão ali. Tira para fora. Nem parece que recebeu a palavra. Não querem, irmão. Olha, irmão, escute o que eu estou dizendo aqui para vocês. Tem gente, Paulo diz assim, Paulo diz, isso aqui é duro, e receba todo mundo. Isso é para fulano, não. É para todo mundo, até para mim também. Viu? Então, Paulo diz assim, orem, para que assim, 2 Tessalonicenses 3, 1, 2 e 3. Eu estava lendo isso ontem, e li hoje de manhã de novo. Ele diz, olha, orem para que, assim como o evangelho teve entrada aí na vida de vocês, também tem entrada por onde eu pregar. Orem aí por mim. E orem também, versículo 2, para que o Senhor me livre dos homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Nem todos recebem essa palavra, nem todos são convertidos. Então existem homens e mulheres perversos e perversas, irmão, que são ruins ou ruins, que são terríveis. Estão ouvindo, apanhando e não acorda. Eu disse aqui no início que tem gente como o filho pródigo, nós, mas tem gente pior do que o filho pródigo. Quais são os piores do que o filho pródigo? Que estão morrendo e vão morrer e não acorda. Não tomam atitude de se humilhar. Olha o que ele está dizendo: levantar-me-ei. Vou me levantar dessa situação. Olha o que ele diz no versículo 18: me levantarei. Eu vou sair dessa porcaria de vida. Eu vou deixar essa porcaria de vida aqui. E o nome está certo, não está porcaria? Onde é que ele estava? Ele estava menos digno do que os porcos. Porque os porcos já tinham acesso à comida, ele não tinha acesso nem à comida. Ele estava um porco de pior qualidade. Ele estava um porco de segunda qualidade. Porque os porcos de primeira tinham acesso à alfarroba. Ele não tinha. Então ele disse: levantar-me-ei dessa porcaria. E voltarei ao meu pai e eu vou dizer assim: eu não sou digno. Pequei contra o céu, pequei contra ti e não sou digno. Irmão, às vezes a gente morre porque a gente se acha digno. A gente está numa situação terrível e acha que a gente é digno de alguma coisa. Que alguém ainda tem que vir dizer alguma coisa, nos bajular, nos pedir perdão e não sei o que. E está morrendo e se achando digno. Se achando digno. Deus não conta com esse tipo de gente, por isso que ele não vai lá. Ele não vai lá. Olha, irmão, isso aqui é Deus, viu? Não sou eu não. Não sou eu que estou falando, não. Ele não vai lá. O pai foi lá? Será que com a riqueza que o pai tinha, ele não era fácil descobrir onde esse rapaz estava? Claro que era fácil. O mundo não era essa complicação toda que é hoje, não. De gente, 1 bilhão de gente, e mesmo assim se acha com tanta facilidade os outros. Quer ver? Tenta te esconder aí, pecando, para te ver. É rapidinho que alguém te passa e te olha lá. Olha ali. Olha como está fulano. Olha, pastor, eu vi fulano, tu não sabe onde eu vi fulana. Estava uma festa com 15 mil pessoas. E eu não vi fulana lá, pastor. Pastor, estava aí o carnaval, tinha 300 mil pessoas. Na Maria Aragão, não sei por onde. E eu não vi fulano lá, pastor, está desviado. E ele também estava, porque o que ele estava fazendo lá? Entendeu? Mas se encontrou. Porque o mundo é assim. Imagina o mundo dessa época aqui. Mas o pai não vai. Por que o pai não vai? Porque ele, essa atitude era dele, é minha. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, irmão. A gente chateado com a situação, e nisso. E Deus fica caladinho, Deus não diz nada, Deus não age, e a situação é só piorando. Por quê? Porque Ele está esperando uma atitude nossa. Senhor, tu não me vê, tu não me olha. Ele está vendo, está olhando, mas não vai fazer nada. Por que ele não vai fazer nada? Porque ele já fez. Nós só que saímos. O que ele disse para Elias? Elias deu uma doida nele, tocou, foi se esconder não sei aonde. Quando chegou lá, se escondeu. Deus diz: Elias, o que tu faz aqui? Aí, Senhor, mataram não sei quem, aí os profetas perseguiram, só sobrou eu e agora querem me matar.
e eu não sou melhor do que meus pais e tal, tal. Aí Deus diz, volta. Como é, Senhor? Volta, tu nunca tinha que ter saído de lá, não. Volta! Volta para lá, rapaz. O que ele está dizendo aqui para o filho pródigo? Qual é a palavra de Deus? É claro que Deus não fala aqui diretamente. Mas qual é a palavra de Deus para ele? Volta! Eu te tirei de lá? Não, pois então volta. Se eu não te mandei sair de lá? Eu te mandei tu agir assim? Não. Pois então volta a agir. Volta às atitudes. Por isso que a Bíblia diz que os humilhados, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Porque no reino, Jesus disse para os apóstolos, quer ser grande? Como? Pois então, seja o que sirva a todo mundo. Ele disse para Pedro e os demais, no mundo é assim, os grandes se assenhoriam dos pequenos, aqui comigo é diferente. Olha o exemplo que eu estou dando. Ele está dizendo aqui, Jesus. Amém? Então fique de pé. E a palavra de Deus se cumpre, irmão. Que os humilhados serão realmente exaltados. E a Bíblia diz que ele era manso. Jesus era o quê? Manso e humilde de coração. É claro que ele nunca teve que reconhecer uma falha, porque ele não teve isso. Mas deu exemplo de humildade e de mansidão. E a palavra de Deus para nós é essa, foi o que veio no meu coração. Amém? E é um perigo, porque Davi diz no Salmo 19, quem pode, Senhor, discernir seus próprios erros? Quem pode? Aí ele diz, expurga-me, ou purifica-me dos que me são ocultos, dos que eu pratico sem perceber. Então, se eu não estou percebendo, me perdoa até o dia que o Senhor vai me mostrar eles. Até o dia que o Senhor vai me revelar as coisas erradas que eu faço. Porque tem coisa que Deus não fala para nós agora. Tem um processo de Deus com a gente. Quando chega a palavra, é porque Ele agora quer que tu mude. Nisso aqui. Que alguém falou, que você foi acordado, foi pregado, alguém te chamou a atenção. Aquilo ali Deus está querendo agora. Mas tem coisas que lá na frente Ele ainda vai tratar. E Ele sabe a hora de tratar com cada um de nós. Por isso que pregador, pastor, pregador, ensinador, tem que orar. Tem que viver a presença de Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que Ele vai tratar na hora certa com cada um. Então ele tem que estar na direção de Deus para tratar com a vida da igreja. Então ele diz, quem pode discernir seus próprios erros? Quem pode? Ninguém. Ninguém pode ver seus próprios erros. Sabe por quê? Por si mesmo. O ser humano de si mesmo não vê. A não ser que haja sinceridade no coração dele. Temor a Deus. E muito apego a Deus e a sua palavra. Para a palavra revelar na minha vida. Para a palavra ir me dizendo onde eu estou certo, onde eu estou errado. E Deus estabelece autoridades na nossa vida para nos confrontar. Para dizer para nós estamos errados, certo. Para nos corrigir. Por que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, prega a palavra. Insta a tempo, fora de tempo. Corrige, repreende, exorta. Timóteo era melhor do que os outros? Não, porque era a função dele. Foi colocado por Deus para repreender, corrigir, redarguir, admoestar, pregar, falar. É isso, é um ministério só. Não quer dizer que a gente está aqui é melhor do que ninguém, não. Que alguém é pastor, pode ser até presidente, pode ser até papa, apóstolo, seja lá o que for. Que agora a moda não é mais ser pastor, viu? Ser pastor está caindo da moda. Agora é ser bispo e apóstolo. Eu não sei o que ainda vão inventar. Se Jesus não voltar daqui a uns 100 anos, eu não sei, porque o apóstolo já está virando moda. Tu encontra um camarada que outro dia era pastor, aí quando chega já está. Quem falou? Não, apóstolo, agora ele é apóstolo. E os pastores viraram tudo bispo. E ele é apóstolo. Daqui a 20 anos, 30, isso aí vai abusar, tá apóstolo para todo lado. Meu amigo, vai ter mais apóstolo que é crente nas igrejas. Aí, eu quero saber o que eles vão inventar. Qual é agora? Qual é?
Vão inventar um mini Jesus, talvez, porque eu não sei se vocês vão ter coragem de dizer que é Jesus. Porque vai ter quem vai dizer que é Jesus, né? Mini Deus, quase Deus, né? Não sei. Querubim. Ih, irmão, mora na igreja ali, quem é o líder? É o querubim fulano de tal. Né? Aí não, irmão, esse negócio de título de apóstolo era para os homens. Agora o fulano é querubim. E ele está ungindo os serafins. Os irmãos que são de fogo na igreja são os serafins. Chamar aqui o irmão Serafim. Serafim Jonathan aqui para... Está repreendido, né, Jonathan? Hein? Chamar aqui, hein? Aí é assim, Gabriela. Que tem um anjo Gabriel, aí vai ser a Gabriela. Não sei, daqui o orgulho do homem, né? Então, alguém pode até um dia chegar a ser um querubim. Querubim que eu digo um título humano, porque um querubim mesmo ninguém pode chegar a ser, né? Mas ele não é melhor do que os outros. Apenas ele está em posição de ensino, de ensinar. Tá bom? Amém? Então volto a dizer, isso aqui é para eu e você podermos ir adiante. Eu e você poder não começar bem e daqui a pouco está acabado, irmão. Está os exemplos na Bíblia. Eu sempre, aquele salmo, 1000 cairão, 10.000, mas tu, quantos irmãos que começaram bem, do nosso lado caindo, do nosso lado fracassando, está entendendo? Pessoas que começaram cantando tão bem, pregando tão bem, pastoreando tão bem, fazendo coisas lindas para Deus, e de repente, irmão, uns até se desviaram mesmo, como infelizmente temos amigos que começamos orando junto, muito usados por Deus, hoje se desviaram, e outros paralisados, enganados, bloqueado pelo diabo. Por quê? Porque não buscaram essa maturidade espiritual de se autoexaminar, de se autoanalisar. Não estou bem. Uma jovem aqui um dia disse que ela perdeu o culto. Alguém disse, tu não vem para o culto, tu não vai para o culto amanhã. E ela disse que não sentiu nadinha, nenhuma tristeza no coração. Mas se lembrou que antes, quando alguém dizia, tu não vai para o culto, proibia, a mãe proibia, ela ficava triste demais, quando dizia, tu não vai hoje. Então, ela viu uma reação diferente nela mesma. Agora, alguém disse para mim, mamãe disse, tu não vai, e ela não sentiu aquela tristeza de antes. Se autoanalisou, né? Pelo menos isso. Se autoanalisou, né? Percebeu uma mudança em si, foi ou não foi? Alguém não sabia passar um dia sem orar, agora passa e não sente mais nada. Mudança, e mudança para pior. Alguém passava o dia, não sabia, não, de jeito nenhum, passar o dia sem pegar na palavra do Senhor, sem meditar um pouco, agora passa de 3 dias, 4, uma semana, um mês, mudou para pior. Se examina, examinai-vos, se é que vocês não já estão reprovados, Paulo diz. Alguém, irmão, tinha prazer nas coisas de Deus, de congregar, não podia, mas tinha vontade de ir, orava, pedia a Deus para ir, agora relaxou, não vai, não sente mais nada, não ora para ter condição de ir. Jovens que tinham tanto prazer nas coisas de Deus não tem mais, casais, obreiros, tudo isso faz parte desse examinai-vos que Paulo diz, como eu estou. Por quê? Porque essa situaçãozinha bem aí, ela te leva uma pior, e vai um efeito dominó. Daqui a pouco tá todas as virtudes, coisas lindas que Deus via em ti, já estão todas deterioradas, atingidas, porque alguma virtude na tua vida tu não tratou, e porque ela não foi tratada, as outras não tiveram sustentação em si, e foram caindo. E outra coisa para encerrar, aquilo que Deus mais se agrada em ti, é onde o diabo mais vai trabalhar. Recebe essa palavra aí para te vigiar. Aonde aquilo que glorifica a Deus na tua vida, aquilo que chama a atenção do Senhor na tua vida, e Deus vê isso como exemplo, ainda que nem todos veem, mas Deus vê isso, é aonde o diabo mais vai trabalhar, é aonde ele mais vai investir, criar pensamentos, ideias, situações, sentimentos, situações em ti, para tirar onde está o maior brilho de Deus na tua vida. Que ninguém aqui vai brilhar em todas as áreas, nós vamos ser perfeitos em, vamos dizer assim, Deus, aqui tem um que vai se destacar numa área, outro noutra, e tal, né? Isso faz parte da nossa edificação. Então é nessa área que o diabo trabalha. Então te examina.
é preciso cair em si. É preciso ter maturidade e profundidade. Isso é para mim também. Para a gente ver onde a gente está perdendo espaço. Aonde a gente foi cedendo. Aonde a gente negociou valores. Aonde a gente cedeu a pressões. Aonde a gente já não tem mais tanto zelo como tinha antes. Aonde a gente não é mais diligente, como Pedro diz, zeloso. Então fecha teus olhos. E o diabo é que rouba. Às vezes, pode botar um. Às vezes, pode ficar de olhos fechados, que eu já vou orar. Tu não percebe, mas foi um ataque maligno. Olha, irmão, tem muita igreja aqui, algumas igrejas que criticam igrejas que falam muito de guerra espiritual. Mas quanto mais a gente se aprofunda na vida com Deus, a gente percebe o quanto os espíritos malignos estão por trás de tudo que nos acontece. É bem verdade que tem também falhas no campo da carne humana. Mas existem inúmeras e muitas situações que há demônios nos atacando e arrancando preciosos tesouros de nós, e até arrancaram, e a gente não percebeu. Então, restitui. Pede para Deus: Senhor, restitui na minha vida o que eu perdi. Zelos que eu tinha, prazeres que eu tinha em Ti. Também não só em Ti, mas nos meus relacionamentos, naquilo que o Senhor aprovava, aquilo que o Senhor achava lindo, aquilo que o Senhor era glorificado nos meus relacionamentos também. Até no serviço, na faculdade. Às vezes o diabo tira lá no trabalho, tira lá na escola. Era um aluno que era exemplo. Aconteceu uma situação, não é mais. Então, são tesouros que o diabo rouba. E ele pressiona, porque ali a gente era glorificado. Deus era glorificado em nós. Olha, onde era, fica de olhos fechados, que Deus era glorificado em Jó? Num homem riquíssimo, num homem que era muito rico, mais rico de todo o Oriente, e mesmo assim andava com Deus, era fiel, se desviava do mal. Onde foi que o diabo atacou? E tinha uma família, amava a família dele, vê que ele levantava de madrugada para sacrificar pelos filhos. Onde foi que o diabo atacou? Na riqueza dele, nos filhos, aonde era visto, e Deus era glorificado em Jó. Você está entendendo? Então ele foca essas coisas. É claro que Deus não está permitindo, como permitiu em Jó, essa situação. Ali está um exemplo para nós. Mas a palavra de Deus para nós é: Ele vai tentar atacar, te tirar naquilo que glorifica a Deus. Então guarda o que tu tens. Por que a Bíblia diz assim? Guarda o que tu tens. O que eu tenho, irmão? É o que Deus me dá. O que eu tenho nessa vida é o que Deus me dá. O que eu tenho na minha vida que foi Deus que não me deu, não tem nada de estabilidade em mim. Só é estável em mim, só é seguro em mim o que Deus me deu. Então isso que tu tem é o que Deus te deu. Então guarda o que Deus te deu, para que ninguém roube a tua coroa. Coroa o que é? Fala de brilho. É onde Deus está sendo glorificado na tua vida. Guarda, zela. Isso é para mim também. E pede perdão ao Senhor. E nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar. Fecha teus olhos.